Paz seja convosco. Nós vamos para a ministração da aula sobre a grande comissão. O nosso tema que nós vamos abordar aqui sobre a grande comissão é o nosso tema principal e nós estaremos falando a todos os alunos e aqueles que vão nos assistir através do YouTube. Esse projeto é um plano de aula, a apresentação do trabalho para nosso mestrado em ministério, e nós queremos compartilhar com todos que estarão nos assistindo sobre esse tema de tão grande relevância, sobre a grande comissão. O texto base que nós escolhemos está em Mateus capítulo 28. Nós vamos para a leitura das Escrituras. Mateus capítulo 28, o versículo 18 ao 20. Eu estarei fazendo a leitura aqui para que você possa compreender o tema desta aula que nós estamos ministrando. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. Versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bom, Jesus, ele se aproxima dos seus discípulos e ele vai falar sobre esse assunto muito importante com seus discípulos. E o objetivo nosso aqui desta aula é compreender o contexto, o significado e a aplicação da grande comissão, reconhecendo que todo cristão foi chamado por Jesus para fazer, primeiro, discípulos e ganhar almas para Cristo. Depois de ganhar essas pessoas, vão discipulá-las, para que esses discípulos possam fazer outros discípulos. Nós vamos aqui para uma rápida introdução. Qual foi a última ordem que alguém deu a você? Qual foi a última ordem que você recebeu? Você obedeceu esta ordem? Você obedeceu esse chamado? Olha, a grande comissão não é um pedido. O ide imperativo de Jesus, que está lá em Marcos 16:15, não é um pedido, é uma ordem. Jesus está dando uma ordem. Ali o ide é imperativo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, qual foi a última ordem que você recebeu de alguém? E você atendeu esta ordem? Você foi obediente? Ou você prometeu e não cumpriu? Ou você é daqueles que não promete, mas cumpre? Acaba obedecendo. O importante é você fazer parte da grande comissão e obedecer. O ide de Jesus não é somente para ficar na teoria, mas tem que ter prática. Porque as últimas palavras de uma pessoa costumam ter grande importância. Quando você entende a importância de quem te deu a ordem, de quem falou com você, aí você vê a importância da missão, a dimensão da missão, a grandeza da missão. Mateus ele vai registrar uma das últimas instruções de Jesus antes da sua ascensão aos céus. Esta ordem ficou conhecida como a grande comissão. Então Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele vai dar uma ordem, e esta ordem imperativa. Ele vai dizer para os discípulos, conforme a gente leu aqui no texto, eu estou com a Bíblia aqui, com a Bíblia Sagrada, ele vai dizer para os seus discípulos, antes da sua assunção ao céu: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí, olha a ordem aqui, ó. Portanto, ide, aqui está a grande comissão. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Existe uma trilogia aqui: pregar, ensinar e batizar. Você prega para pecadores, você discipula essas pessoas que se converteram
e depois você as batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, pregação é para o pecador, pregação não é para crente. Você não prega para crente, você prega para o ímpio, você prega para o pecador. O pecador que precisa da pregação do Evangelho. Segundo, esses pecadores que vão se converter, você vai discipulá-los, você vai instruí-los, você vai ensiná-los, você vai forjá-los, formá-los. E depois deles serem discipulados, eles vão descer as águas batismais. Depois das águas batismais, se tornar membro de uma denominação, essa pessoa tem que dar fruto, ele tem que gerar. Ovelha gera ovelha. Ele tem que produzir frutos. Ele tem que ganhar outras pessoas, trazer outras pessoas a Cristo, para que essas outras pessoas também sejam discipuladas e batizadas. Então a trilogia é pregar, ensinar e batizar. Então a grande comissão e o evangelho é simples. O evangelho é simples, não precisa muita coisa não. O evangelho não precisa de confete, não precisa de estrelismo, popstar, não. O evangelho é cristocêntrico. Você tem a mensagem do evangelho, que é pregar que Cristo veio, se tornou carne, habitou entre nós, se entregou na cruz, morreu por nós, para nos dar salvação, perdão, justificação, regeneração, santificação, restauração. Então Cristo veio e ele cumpriu a sua missão. Se entregou na cruz, morreu, ao terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos, ficou 40 dias ainda com seus discípulos, ensinando, instruindo, pregando. Então, antes de ser assunto ao céu, ele deixa esta ordem, ele deixa esta missão para a sua igreja, para os seus discípulos. E a missão e a ordem é a grande comissão. Você tem que pregar, você tem que ensinar, você tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, vamos lá. O contexto histórico aqui. Jesus havia morrido na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu diversas vezes aos discípulos, ele ficou 40 dias ainda com seus discípulos, agora ele estava prestes a voltar para o Pai. Então os discípulos estavam inseguros e ainda enfrentariam perseguições. Mesmo assim, Jesus lhes entregou uma missão, e esta missão ela não é local somente, ela é mundial, ela é universal, é para alcançar todos. Perceba só no texto aqui, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então você tem que ir às nações, povos, tribos, línguas, continentes, nações, etnias. Você precisa levar, você precisa pregar, anunciar a querigma de Deus a todos os povos, nações, tribos, línguas, independente. Aonde tiver um ser humano sem Deus, ali está um campo missionário. Aonde existir uma pessoa que não conhece o Evangelho, e são mais de bilhões de pessoas que nunca ouviram o nome de Jesus. Olha só a responsabilidade sua, minha, nossa, para com o Evangelho. O apóstolo Paulo, uma certa feita, ele disse assim: ai de mim se não pregar o Evangelho. Estava imposto sobre ele essa responsabilidade. Então, pregar o Evangelho é uma responsabilidade. Não é você não prega porque você quer. Você não ensina porque você quer. Porque você é bonzinho. Não. É a graça que te alcançou e você agora tem a responsabilidade de compartilhar, de levar, de anunciar, de ensinar, discipular, pregar, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você precisa levar adiante. Nós somos o Atos capítulo 29, porque nós damos continuidade. Atos da Bíblia foi até o capítulo 28. O capítulo 29, nós estamos ainda nele, dando continuidade àquilo que Cristo pregou, àquilo que os discípulos pregou, que a igreja primitiva viveu. Nós precisamos dar continuidade à grande comissão. Então, como te falei, no contexto histórico aqui, Jesus ele havia sido crucificado, morreu, e ao terceiro dia Deus o ressuscitou. Ele apareceu para muita gente, apareceu para as mulheres que anunciaram o Evangelho, a ressurreição, porque o Evangelho é boas novas, boa notícia. Depois ele apareceu para os seus discípulos, que estavam no cenáculo com medo de serem mortos. Depois ele foi aparecendo aproximadamente aí quase 500 irmãos, porque ele ficou 40 dias instruindo eles, discipulando eles, falando
sobre a sua ascensão ao céu e que eles ficariam para dar continuidade àquilo que Cristo já tinha implantado. Por isso que ele vai dizer em Mateus, Cristo é categórico em afirmar: edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja foi edificada e esta igreja, eu, você, nós somos membros do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo e sendo membro do corpo de Cristo, você precisa levar, você precisa anunciar, você precisa falar às pessoas que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo transforma, que Cristo cura, que Cristo resgata o mais vil pecador, independente quem seja. Se ele se arrepender, se ele confessar, fizer uma confissão por Cristo e no seu coração nascer a fé salvífica, Cristo está pronto e é poderoso para perdoá-lo, regenerá-lo, resgatá-lo, instruí-lo, ensiná-lo e também fazer dele um discípulo para que possa ganhar muitas almas para o reino de Deus. Olha, toda autoridade pertence a Jesus. Olha o versículo aqui, número 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder. Olha, todo não é 99,99%. Todo é todo. Todo é no total. Todo o poder, olha, perceba, no céu e na terra. Então, vamos lá. O ponto segundo aqui, o primeiro a gente falou sobre o contexto histórico. O segundo aqui é toda autoridade pertence a Cristo. Cristo. Jesus está categoricamente afirmando: toda autoridade me foi dada pelo Pai. Então, Jesus não usurpou. Ele não usurpou a autoridade. Ele não usurpou poder. Foi dado a ele. Foi ortogado a ele. Ele recebeu por direito. Por direito. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus não fala apenas aqui como mestre. Ele fala como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Salvador, Deus encarnado. Sua autoridade é absoluta. Isso nós vamos encontrar alguns textos bíblicos, depois você pode conferir. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 9 ao 11. Efésios, capítulo 1, versículo 20 ao 22. Você vai encontrar, ou seja, por direito. Essa autoridade, esse poder pertence a Jesus por direito. Ele mesmo afirmou, ele foi categórico: é-me dado. Ele recebeu. Repito, ele não usurpou, ele não roubou, ele não tomou, ele não barganhou. Foi dado a ele por direito. Então, ele tem autoridade por direito. Toda autoridade foi me dada. Então, Cristo recebeu essa autoridade por direito. Se Cristo possui toda autoridade, então sua igreja deve obedecer à sua ordem, porque ele é Senhor, ele é Rei. Você não vai obedecê-lo simplesmente: eu vou obedecer porque eu quero, eu vou obedecer porque ele me salvou. Não, você vai ser obediente ao comando e à voz do seu Rei e do seu Senhor, e do seu Deus. Ele é Rei, ele é Senhor, ele é Deus. E ele te deu uma ordem, você tem privilégio. Você tem o privilégio de servir a ele. Você tem o privilégio de fazer a vontade dele. Você tem o privilégio de servi-lo. Então, obedeça. Você tem o privilégio de fazer parte da grande comissão. Esta grande comissão não é para qualquer um, não. Então, você foi escolhido, você foi eleito. Jesus te chamou, Jesus te vocacionou. João, ele mesmo vai afirmar no Evangelho joanino: olha, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, quem escolhe é ele, quem chama é ele, quem vocaciona é ele. Efésios 4 e 11, ele mesmo, ele quem? Senhor Jesus, o dono da obra, o dono da seara, o mestre por excelência, aquele que foi dado todo o poder no céu e na terra. Olha o que ele diz: ele mesmo escolheu, ele mesmo chamou, ele mesmo vocacionou uns para pastores, apóstolos, evangelistas, doutores, mestres, e profetas. Então, ele mesmo que chamou. Então, é ele quem chama, porque ele é o Senhor, ele é o Rei, ele é o dono, ele é o mestre, ele é o patrão por excelência. Então, ele é quem chama.
Vamos lá, então é o próprio Jesus quem chama, é o próprio Jesus quem vocaciona. Então você é um privilegiado, eu sou um privilegiado, nós somos privilegiados. Vamos lá, tópico 3 aqui, o mandamento principal. Qual que é o mandamento principal? Fazer discípulos. O verbo principal do texto não é ir, mas fazer discípulos. Perceba só, existem 4 verbos aqui importantes. Primeiro, ir. Segundo, fazer discípulos. Terceiro, batizar. E quarto, ensinar. Então vamos lá, nós precisamos compreender e precisamos entender esses verbos importantes. Ir, fazer discípulos, batizar e ensinar. É muito importante quando nós compreendemos isso. Primeiro, você tem que ir. Ir, fazer o quê? Pregar a querigma de Deus, ou seja, a palavra com poder, a palavra com autoridade, a palavra com ousadia, a palavra com intrepidez. E essa palavra que você vai pregar, ela tem que ter eficácia, tem que ter resultado, tem que ser uma palavra que tenha resultado, uma mensagem eficaz, ou seja, que trouxe resultado, que trouxe frutos. As almas ouviram, as pessoas, os pecadores ouviram e elas se arrependeram. Elas confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, professaram a fé em Cristo. Essas pessoas ouviram e bateu temor no coração delas. Elas temeram, elas ouviram e elas colocaram em crédito aquilo que foi ministrado ao seu coração. Então, primeiro tem que ir. Esse ir está tratando-se de movimento, de você se levantar, de você agir, de você caminhar, de você sair da zona de conforto, sair das 4 paredes. Então, ir é ação, precisa ter ação. Não adianta você só dizer, eu quero, eu desejo, como eu queria, como eu desejaria. Não, você tem que sair mesmo, você tem que ter ação. Para toda ação haverá uma reação. O difícil não é Deus converter os pecadores, porque o Espírito Santo é o único agente transformador. O Espírito Santo é o único agente transformador que convence o homem do pecado, da justiça e da lei. É o Espírito Santo quem vai fazer a obra. Então, o difícil não é o Espírito Santo, que é Deus, fazer a obra. O difícil não é o Espírito Santo convencer o pecador. O difícil não é o Espírito Santo quebrar o coração de pedra do homem ímpio, do homem mau, do homem maligno, do homem sem Deus. Está no largo de lamaçal de pecado. Não é difícil, não. O difícil é esses que são discípulos já, esses que são cristãos, que servem a Deus, se levantar e ir. O difícil é as pessoas obedecerem o chamado. O difícil está sendo as pessoas atenderem à grande comissão. Porque se você for, o Espírito Santo fará a obra. Para toda ação, existe uma reação. Então, ir, saia, vá, caminhe, fale, pregue. Você precisa falar. Você precisa ir. Você precisa se movimentar. Movimento. Segundo aqui, fazer discípulos. Por quê? A pessoa que não segue a Cristo, ele não é discípulo de Cristo. A pessoa que não segue a Cristo, ele não é filho de Deus. Ele não nasceu de novo. Ele ainda não segue o bom mestre. Então, fazer discípulo, o discípulo não é somente aquele que segue os passos, mas o discípulo é aquele que se parece com o seu mestre, é aquele que se parece com o seu Senhor. Então, você precisa fazer discípulos. E esses discípulos, eles precisam não somente seguir, eles precisam se parecer com o seu Senhor. Tem pessoas que seguem o mestre, mas eles não obedecem o mestre. Eles não parecem com o mestre. Eles não são semelhantes ao mestre. Seguir, qualquer um pode seguir. Agora, se parecer, nem todos vão se parecer com o mestre. Então, muitos até seguem, mas não se parecem com o seu Senhor. Nós precisamos entender, fazer discípulo é aqueles que vão seguir o mestre, mas vão parecer com o mestre, vão ser semelhante nas ações, nas atitudes, no falar, no agir, no ouvir, no proceder, no testemunho. Então, esses que são discípulos de verdade, eles seguem, mas eles também
se parecem com seu mestre, Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando fala de fazer discípulos, está englobando ensinar, discipular, instruí-los. E batizar é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É bíblico o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo significa nascer de novo. Batismo é simbólico, obviamente, que tem um sentido de morrer para o mundo, morrer para os prazeres carnais, morrer para suas paixões profanas, mundanas e ressuscitar com Cristo. Um novo homem, uma nova criatura em Deus através de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então o batismo tem esta missão, tem esta função da pessoa publicar para todos que ele está morrendo para o mundo e ele está agora ressuscitando com Cristo. Nasceu de novo, agora ele é um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova criatura em Deus. A igreja, ela não deve esperar pessoas chegarem, vir. Não, a igreja tem que ir. Não é os pecadores que vêm à igreja, mas é a igreja que vai até os pecadores sem Deus. Fazer discípulo ou ensinar, discipular é ensinar alguém a seguir Jesus diariamente. Ou seja, seguidor de Cristo todos os dias. Carregar a sua cruz todos os dias. Não é por mês, não é por ano, é todos os dias. Jesus foi categórico em afirmar: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, renúncia, cruz sinal de renúncia, e siga-me. Quer seguir Jesus? Renuncia o seu eu, suas vontades, suas paixões, todos os dias. Batizar representa identificação pública com Cristo e ensinar a continuar servindo a Jesus todos os dias da sua vida. Então, qual a diferença entre converter uma pessoa e discipulá-la? Vamos lá. Evangelizar é anunciar Cristo, somente Cristo. O evangelho não precisa de astros, não precisa de estrelismo, não. Não tem popstar, super ídolos, não. Esquece isso. Olha, o evangelho é Cristo. Cristo. Somente Jesus. Então você vai anunciar Cristo, você vai pregar Cristo, você vai ensinar a Cristo, você vai levar as pessoas a Cristo. Ele é o centro da sua evangelização, da sua pregação, do seu ensino. Discipular é acompanhar o novo convertido para que ele cresça espiritualmente. Ou seja, você precisa acompanhar esse novo convertido, você precisa acompanhar essa pessoa que se converteu. É igual a criança, quando a criança nasce. Tem que cuidar, tem que trocar fraldas, tem que dar mamar, tem que dar leite, os primeiros papinhas ali, as primeiras comidinhas leves. Então é igual a criança, você tem que caminhar com ela, você tem que levá-la. Então o discipulado tem essa função de acompanhar o novo convertido até ele tomar a decisão de batizar e depois ele caminhar com as suas próprias pernas, com a sua própria fé, ou seja, o conhecimento, a bagagem que ele já adquiriu durante o processo do discipulado. Vamos lá. Quem são as pessoas que Deus coloca perto de nós? Então você precisa discipular aquelas pessoas que Deus colocou perto de você. Talvez você fale assim: eu queria tanto pregar nos continentes, nos países, mundo afora, na Ásia, na África, no Afeganistão, outros países aí, a Europa. Não está ligado a continentes nem países. Olha, repito o que eu falei no início: aonde tiver uma alma, uma vida sem Deus, ali é um campo missionário. Então, Deus colocou pessoas perto de você. Então, você precisa discipular, pregar, ensinar essas pessoas perto de você. Pode ser seu filho, pode ser sua filha, pode ser sua esposa, pode ser o seu esposo, pode ser os seus pais, pode ser os seus tios, seus irmãos, seus avós, seus primos, suas primas, seus netos, seus bisnetos, tataranetos. Pode ser um tio, uma tia, pode ser um vizinho, pode ser um amigo de trabalho, um colega de faculdade, de escola, pode ser alguém que você conheceu no coletivo. Então você precisa falar de Jesus para alguém. E às vezes essas pessoas estão tão próximas de você, não precisa ir muito longe não.
para você ver um pecador sem Deus. Às vezes está bem próximo de você. Então você precisa valorizar esses momentos, essas oportunidades que Deus te dá para pregar o Evangelho. Então fala de Jesus, prega o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Use todos os meios, use tudo que Deus colocar nas tuas mãos. Faça conforme as tuas forças. O apóstolo Paulo, repito, ele disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, ai de você, ai de mim também, ai de nós, se não pregarmos o Evangelho. As pessoas estão sedentas, as almas estão precisando. Eu e você somos muito importantes nesse processo de discipulado. Então, a grande comissão exige pessoas que já foram discipuladas, orientadas, ensinadas, para poder também ir e ensinar outras pessoas. Então você precisa ser aluno da escola bíblica dominical, ser aluno do culto de doutrina, fazer seminários, fazer cursos, aperfeiçoamento, ler as Sagradas Escrituras, meditar nelas todos os dias, diariamente, ter o seu pão diário, o seu devocional com Deus, para que o Senhor possa te usar como um canal de bênção para ganhar muitas almas para Cristo. Vamos lá. Olha, Jesus, ele venceu a morte, recebeu autoridade, chamou sua igreja. Vamos para a conclusão, né? Vamos caminhar agora para a conclusão. Jesus, ele venceu a morte, ele recebeu a autoridade, chamou a sua igreja e deu uma ordem. Esta ordem está em Mateus, como nós lemos aqui, Mateus capítulo 8, o versículo de 18 ao versículo 20. Está aqui a grande comissão. Então, Jesus, ele deu esta ordem. Antes da sua ascensão ao céu, ele deixou para os discípulos, para todos, esta ordem, e ela precisa ser cumprida. Ele chamou quem? Chamou a igreja. Todos os cristãos, independente. Ele não chamou assim, ó pastores, ó evangelistas, ó presbíteros, missionários, missionárias. Ele não especificou uma classe eclesiástica. Ó membros, varões, irmãs, juventude, adolescentes, crianças, anciões. Não, é para todos. Ele não disse só diáconos, auxiliares, não. É para todos, para a igreja. Repito, eu e você somos membros do corpo de Cristo. Sozinho não somos igreja. Sozinho você não é igreja. Somos membros do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, no coletivo, ou seja, toda a membresia no todo, ligados e juntos na koinonia vertical e horizontal, com Deus e com os nossos irmãos. Formamos e somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e os membros formam o corpo, que é a igreja. Então esta missão é para a igreja. A missão foi só para os discípulos? Só para a igreja primitiva? Não. Ela continua até hoje. Até hoje. Repito, somos o Atos 29. A igreja primitiva, ela cessou em Atos 28 ali. Mas a continuidade é Atos capítulo 29 aí. Somos o capítulo 29, a continuidade da igreja, pregando o evangelho, ensinando as doutrinas do Senhor Jesus e a dos apóstolos, que foi a do Senhor Jesus também. Vamos lá. O versículo 20 ele é muito categórico em afirmar: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A missão é grande, é urgente, é para ontem, é para já, é para agora, mas nunca nós estamos sozinhos. Você não está sozinho nesta missão. O nosso general, o nosso capitão, o nosso mestre, o nosso rei, o nosso mentor está conosco. O nosso Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nesta grande comissão, você não está sozinho. Cristo está contigo. Olha, eu quero te convidar, você aluno, você que está amadurecendo no conhecimento das Escrituras, você que faz parte dessa grande comissão. Todos vocês, alunos, ouça nesse momento esse conselho. Se prepare. Tenha capacidade de ensinar com maestria, com profundidade as Escrituras. O Evangelho é simples, mas requer de nós estudo, tempo, dedicação, meditação, para poder aplicar o Evangelho da forma que ele tem que ser, cristocêntrico. Agora eu te convido, ore por alguém, ore por um novo convertido, ore por alguém que você discipulou, ore por essas pessoas que precisam, ore pela igreja perseguida, ore
pela janela 10x40, países, lugares que nunca ouviram nem o nome de Jesus. Ore. Deus conta com você e nós possamos sermos verdadeiramente discípulos de Jesus e cumprir, fazer parte desta grande comissão e cumprir a ordem, obedecer a ordem e fazer valer e dar frutos para o reino de Deus. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.